Oi, pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai começar a falar aí um pouquinho sobre a história do átomo, certo? E eu vou apontar para vocês os principais cientistas e até pensadores que pensaram aí na constituição da matéria. Essa parte ela é um pouco histórica, mas tem alguns pontos que é importante vocês lembrarem na hora de resolver aí os exercícios. Bom, quando a gente fala da evolução aí atômica ou sobre os modelos atômicos, a gente tem que pensar que a ideia de constituição da matéria, ela começou há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, em torno de 400 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucipo. Eles foram os primeiros aí a pensar que a matéria seria constituída por partículas. Nessa época, a gente tinha duas linhas de pensamento. Uma dessas linhas era defendida por Demócrito e Leucipo, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e a outra linha era defendida por Aristóteles. O que Aristóteles ele acreditava, ele e os terceiros? Que tudo que existe era constituído aí pelos quatro elementos básicos: água, ar, terra e fogo. E dependendo de como a gente misturasse esses elementos, a gente teria aí substâncias e compostos diferentes. Porém, Demócrito e Leucipo, eles não acreditavam nessa teoria de Aristóteles. O que eles pensavam? Que tudo que existe poderia ser dividido inúmeras vezes, até que a gente chegasse em uma minúscula partícula que carregaria todas as características do composto maior. Só que essa minúscula partícula, ela seria indivisível. E a partir daí é que eles pensaram o seguinte: toda a matéria teria aí como menor parte dela essas partículas indivisíveis que eles chamaram de átomo. Átomo, na verdade, é uma palavra grega que quer dizer sem divisão. Então, o que eles pensavam? Que se, por exemplo, eu pegasse uma barra de ferro, eu conseguiria ir dividindo essa barra de ferro inúmeras vezes, até que se eu chegasse lá no pozinho do ferro que eu não conseguisse mais dividir, e esse pozinho, ele seria o átomo de ferro, certo? Na época, as ideias de Demócrito e Leucipo não foram levadas aí para frente. A ideia da constituição lá dos quatro elementos perdurou por muito tempo. Quando a gente fala desses dois pensadores, eu não estou falando que eles elaboraram um modelo atômico, mas eles tiveram lá a primeira ideia de que a matéria seria constituída por átomos. Quando a gente fala em modelos atômicos, modelos científicos, o primeiro a elaborar um modelo atômico científico foi Dalton, em 1808. O modelo de Dalton, a gente chama ele de modelo da bola de bilhar, por quê? Para Dalton, a menor parte da matéria seriam partículas indivisíveis, indestrutíveis e maciças, parecidas aí com uma bola de bilhar. E ele continuou chamando essas partículas de átomos. É importante a gente pensar que a ideia da palavra átomo não surgiu com Dalton. Ele resgatou lá da Grécia Antiga, certo? Além disso, o que Dalton ele acreditava? Que quando a gente tinha uma reação química, a gente só tinha a reorganização dos átomos. Não era possível a gente pegar um átomo de um elemento e transformar em um outro átomo de outro elemento. Por exemplo, eu pegar um átomo lá de chumbo e transformar em um átomo de ouro. Para ele isso seria impossível. Hoje, devido ao conhecimento aí da parte nuclear do átomo, a gente sabe que isso é possível, mas na época ele acreditava que não. Ele também acreditava que o que identificava um elemento químico era a sua massa. Então, a partir do momento que eu tivesse lá átomos de mesma massa, todos eles deveriam pertencer ao mesmo elemento químico. Hoje a gente sabe também que isso não é verdade. Por exemplo, se a gente pega o carbono,
O carbono, a gente tem o carbono de massa 12 e o carbono de massa 14, que é usado aí para datação. Os dois pertencem ao elemento químico carbono, mas eles possuem aí massas diferentes. Então, quando a gente fala de Dalton, é importante vocês lembrarem da relação aí de massa, que ele falava do elemento, e que para ele o átomo seria indivisível, a menor parte da matéria, certo? Depois de Dalton, o próximo cientista a elaborar um modelo atômico foi Thomson, que a gente fala aí que o modelo dele é o modelo do pudim de passas. O que Thomson ele descobriu de importante? Thomson ele fazia estudos com o que a gente chama aí de ampola de raios catódicos, que é uma ampola onde essa ampola ela é de vidro, é colocado um gás dentro dessa ampola e ela tem um polo positivo e um polo negativo e é conectado aí a uma corrente elétrica. O que ele percebeu? Que se ele aproximasse um campo eletromagnético, esse raio, esse feixe aí de raios catódicos, ele sempre era atraído para o polo positivo. Então, se ele era atraído para o polo positivo, quer dizer que esse feixe possuía carga negativa. Então, ele pensou o seguinte: a matéria, ela não pode ter a menor parte dela como um átomo maciço. Esse átomo, ele possui alguma coisa com carga. Ele descobriu que essas partículas que a gente tinha lá dentro do átomo possuíam carga negativa e ele chamou essas partículas de elétrons. Então, para Thomson, a gente tem que pensar que o átomo não era mais a menor parte da matéria. Ele era divisível, eu tinha partículas menores que ele lá dentro. Só que a gente tem que tomar o cuidado, porque quando a gente fala de Thomson, a gente tem que pensar que o modelo dele é eletricamente aí neutro. Não quer dizer que o átomo tem carga negativa. Ele pensou o seguinte, que o átomo seria uma esfera de massa positiva e no meio dessa massa positiva a gente teria lá os elétrons distribuídos de maneira homogênea por toda a estrutura do átomo. Ele não falou nada de partículas positivas, ele só falou de partícula negativa em uma massa positiva. Agora, depois de Thomson, veio Rutherford. Rutherford, em 1911, ele fez uma grande descoberta aí em relação ao átomo. Rutherford, ele estudava a parte de radioatividade. A gente volta a falar de Rutherford mais pra frente quando a gente for falar de radioatividade. O que ele fez? Ele fez um experimento onde ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa. Essas partículas alfa, a gente vai estudar elas mais pra frente, mas por enquanto vocês têm que pensar que essas partículas elas possuem carga positiva. E o que ele percebeu? Que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina direto. Só que isso não foi surpresa para Rutherford, porque a lâmina que ele usou era extremamente fina. A surpresa de Rutherford foi aquelas partículas que bateram na lâmina de ouro e voltaram. Tiveram ainda algumas que atravessavam a lâmina, só que sofriam grandes desvios. Então ele pensou o seguinte: se essa partícula está batendo em alguma coisa e voltando, é porque ela está batendo em alguma coisa que é maciça. Se a partícula bate e volta, é porque está batendo em alguma coisa maciça e de mesma carga. Então ele pensou o seguinte: o átomo ele não poderia ser uma coisa só, como Dalton e Thomson acreditavam. O átomo ele teria que ter duas regiões distintas. Um núcleo muito pequeno, maciço e positivo, e uma grande região que seria onde os elétrons ficavam em constante movimento. Essa grande região ele chamou de eletrosfera. Se a gente comparar
o tamanho do núcleo com o tamanho da eletrosfera do átomo, o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o tamanho total do átomo. Então, na verdade, a parte maciça do átomo é extremamente pequena, tá? Cuidado que Rutherford ele não falou nada sobre prótons e nêutrons no núcleo. Ele só falava que o núcleo era positivo. Mas Rutherford não conseguia explicar uma coisa em relação ao seu modelo atômico. Os elétrons, ele já sabia que era uma partícula carregada. E toda partícula carregada aí com qualquer tipo de carga, segundo a física clássica, ela estando em movimento, ela iria perdendo energia e consequentemente parando de se movimentar. Então, segundo a física clássica, o elétron ele iria girando e acabaria colidindo com o núcleo. Rutherford sabia que isso não acontecia, mas ele não conseguiu explicar o porquê que isso não acontecia. Quem vai explicar isso foi um aluno de Rutherford, que foi Bohr em 1913. O que Bohr ele observou? Ele observou que a eletrosfera do átomo, ela não era desorganizada, que nem Rutherford achava. Ele pensou o seguinte, a eletrosfera ela era dividida em camadas ou níveis energéticos. E os elétrons, eles poderiam absorver ou liberar energia e transitar entre essas camadas. Para elaborar o seu modelo atômico, Bohr ele se baseou na física quântica. Então, ele pensou o seguinte: o elétron, ele está lá em uma determinada camada do átomo e ele pode absorver energia externa. Que tipo de energia? Energia térmica, energia luminosa, qualquer tipo de energia. Quando ele absorve essa energia, ele não pode continuar nessa camada, porque a energia da camada é fixa. A gente fala que são aí níveis estacionários de energia. Então, o que vai acontecer? Ele absorveu energia, ele vai saltar para um nível mais energético do que o que ele estava. Quando ele faz esse salto, devido à grande quantidade de energia que ele tem, ele vai ficar instável. A gente fala que o elétron ele fica excitado. Então, o que ele vai querer fazer? Retornar para a sua camada de origem, de menor energia. Só que para ele fazer esse retorno, ele vai ter que fazer o quê? Liberar a energia que ele tinha absorvido. E ele libera essa energia na forma de onda eletromagnética, na forma de luz. A gente fala que quando ele volta para sua camada, ele libera um fóton. É esse raciocínio que vai explicar os fogos de artifício, por exemplo. Todo exercício que falar de fogos de artifício, provavelmente ele vai estar falando do modelo de Bohr. O que acontece? Lá nos fogos de artifício, a gente tem basicamente pólvora e temos lá um determinado sal, onde o cátion desse sal, vou explicar para vocês o que é cátion no próximo vídeo, que é a parte positiva lá do sal, ele tem tendência aí a fazer com que os elétrons saltem entre as camadas. Quando a gente explode a pólvora, os elétrons desse cátion, eles vão absorver energia, saltam para um nível mais energético, que é um nível mais externo. Quando eles retornam, eles vão emitir uma luz colorida. Se você pegar o sal aí de cozinha, o cloreto de sódio, colocar ele no fogo, você vai ver que a chama ela fica meio amarela, meio alaranjada. Se eu pegar outro composto e colocar no fogo, a coloração da chama vai ser diferente, certo? Então, principais características de cada modelo. Demócrito e Leucipo, a ideia de átomo. Dalton, o átomo é a menor parte da matéria, indivisível. Thomson passa aí a ver que o átomo não é a menor parte da matéria, existem os elétrons, que são partículas negativas dentro do átomo. Rutherford fala que o átomo é dividido em duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera.
e Bohr fala das camadas energéticas, certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai estudar um pouquinho sobre as partículas fundamentais aí de um átomo. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!